Olá, queridos e amados do Pai, louvado seja Deus, amém? Quero trazer uma palavra aqui dentro do livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 20 ao 27. Eu não vou estender muito, porque hoje nós temos a nossa desobstrução emocional. Eu ainda não defini ainda o horário, mas a gente vai trazer ainda hoje, amém? Louvado seja Deus. E hoje eu quero destacar essa palavra porque ela já estava pronta, tá, queridos? Já estava pronta já essa ministração já há um bom tempo. E eu queria muito trazer ao vosso coração, porque é um tema que todos já sentiram, todos já passaram, mas não é ministrado. Não é ministrado, vocês podem até encontrar alguma coisa parecida, mas não igual ao que o Senhor vai falar ao vosso coração, porque é único. Por acaso o meu coração não ia contigo quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isso ocasião para tomar prata, roupas, oliva, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Eu quero trazer hoje aqui os sugadores de essência. Não vou falar de energia, vou falar de essência. Cuidado com quem anda do seu lado, mas não caminha com você. Eu estava algum tempo atrás refletindo sobre essa palavra. Essa palavra, ela já está pronta há mais de 5 anos. E ela está aqui no caderno. E eu tenho falado com o Senhor a despeito de situações que nós passamos, mas devido à nossa essência, a essência não se tira, queridos. A essência não se muda. A essência nós já nascemos com ela. É muito igual aos dons. As pessoas falam que nós enterramos os dons. Algumas situações sim, mas há dons que não saem de nós, não tem como sair, porque Deus já nos entregou. A única diferença é o amadurecimento em como usar os dons, que é uma prática aí que eu quero ensinar para vocês lá na frente, e como saber quais são os dons que você tem. É importante citar isso aqui, porque tem pessoas que são muito sensíveis, tem pessoas que passam, não sei se vocês já notaram isso, passam próximo a uma planta e a planta, por incrível que pareça, ela murcha. A planta, ela se desfaz. Você quer saber quem realmente é uma pessoa? Coloque uma planta perto dela, porque a planta, ela tem vida e ela costuma sugar essências, né? Ou seja, se você colocar um local que tem muito perfume e colocar a planta, ela vai ficar com a essência do perfume. Gente, eu vivi isso. Na minha sala, eu gostava muito de colocar cheirinhos na minha sala. Até hoje eu sou viciada, tanto nos cômodos da minha casa. É só um testemunho para a gente aqui iniciar. E aí eu gostava muito de plantas artificiais. Eu não gostava de plantas naturais. E mesmo assim, eu sentia que sugava ali o perfume da essência que eu colocava. Se você imagina o ser humano com a sua essência, e plantas originais, plantas naturais, a minha mãe amava muito plantas naturais, e eu sentia isso, que minha mãe gostava muito de perfumes fortes, e ficava na essência das plantas. Às vezes que eu ia na casa dela e eu sentia o perfume dela pelas plantas, por incrível que pareça. E por que eu quero trazer isso aqui hoje? Não vou falar sobre planta, eu vou falar sobre essência, amém? Que nem todo mundo que está perto de você, nem todo mundo que diz amém com a boca está alinhado com o que Deus colocou no seu espírito. Porque há pessoas que não querem a sua presença. Há pessoas dentro de uma proximidade espiritual que suga o que você carrega. Tem gente que vive da unção dos outros, da capacidade, sabe, dos outros, da paz, da força dos outros, e são sugadores emocionais. Mas o que é isso, pastor? Eu vou te ensinar uma história que você vai ficar para a tua vida. Sugadores espirituais, eles às vezes são amigos, são familiares, são servos
como Geazi para Eliseu, assim como foi relatado aqui dentro do livro de 2 Reis 5:20 ao 27. Deus revelou a Eliseu que Geazi havia se corrompido, mesmo estando ao seu lado. Então, quem era Geazi? Para a gente entender melhor a história, eu vou tentar explicar quem era Geazi. Geazi ele era servo direto de Eliseu. Para quem não conhece, Eliseu era servo de Elias, o qual foi transladado. E com certeza ali Elias incumbiu Eliseu e Eliseu continuou a jornada que Elias estava fazendo, ao findar ali do que o Senhor havia feito na vida de Elias. E Geazi, ele estava sempre ao lado de Eliseu, ao lado de um homem de Deus que via milagres, viu ressurreição. 2 Reis, capítulo 4, a gente vê aí a ressurreição. E a provisão sobrenatural de 2 Reis, capítulo 4, versos 42, e também curas, 2 Reis, capítulo 5. Mas, mesmo perto da glória, Geazi, ele não se transformou. Ele era um observador da unção. Era um participante real. Tem pessoas que participam da tua história, mas não podem participar da tua mesa. Como é participar da tua história? Trabalha com você, vive com você, mas não pode participar da sua mesa de honra. Mas por quê, pastora? Porque a energia, a essência daquela pessoa, eu quero dizer também o coração, não é bom. Ah, mas pastora, mas fulano aparentemente é tão bom, Não é bom, não é, queridos. Vocês sabem por quê? Porque a gente conhece a pessoa não é somente pelos seus frutos. Tem pessoas que são boas a vida inteira, mas carregam dentro delas amargura, ciúmes, inveja, todos os sentimentos ruins que podem ali acusar ela lá no fundo, e ela não quer que ninguém seja feliz. Mas ela aparentemente, ela tem uma capa, essa pessoa. Ela não como é que eu vou dizer para vocês em uma palavra aqui resumida? Ela não demonstra isso aparentemente. Então, às vezes, é necessário que Deus, ele nos ensine e nos revele o oculto e o escondido. Então, Eliseu, ele viu, gente. Quando Deus, ele está no meio dos seus servos, ele mostra quem é quem. Eu quero dizer para vocês que não existe ninguém perfeito na terra. Todos nós temos defeito, todos nós erramos, mas existem as pessoas as quais elas não se arrependem. Elas cometem os mesmos erros, elas têm as suas sofismas, elas têm os seus problemas pessoais, mas elas não se arrependem. Amém? Então, Eliseu, ele viu e ele recusou os presentes de Naamã. Eliseu, ele recusou os presentes de Naamã. E foi uma atitude de nobreza espiritual. Ao invés de aprender, ele foi atrás para pegar para si, ali, Geazi. Então, quantas vezes a gente precisa entender que Geazi, ele tinha acesso, mas ele não tinha entrega. Há pessoas que andam com você, mas no seu coração está distante de Deus. Está distante do alinhamento que Deus tem para a sua vida. Então, o que eu quero dizer aqui para cada um de vocês? Está ali o resultado das pessoas no seu observar quando são tiradas as suas vendas dos seus olhos. Então, Deus, geralmente, quando Ele me aplica a uma missão missionária, geralmente Ele me traz pessoas muito difíceis para lidar. E como o Senhor, Ele me deu, graças a Deus, queridos, Ele me deu uma facilidade muito grande de me adaptar a situações e a pessoas que eu não consigo, eu não vou julgando. Às vezes a gente tem aquela sintonia que a gente não empatiza muito, que é natural, isso é natural do ser humano, tá, queridos? Mas são coisas que a gente precisa trabalhar em nós. Enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Então, são
Pessoas que tentam se alimentar da tua alegria são os vampiros emocionais. Pessoas que vivem drenando a paz o tempo inteiro. Pessoas que tiram a alegria, a espiritualidade alheia. São pessoas que nunca se tornam fontes. São pessoas que têm uma visão errada. Uma visão errada das coisas de Deus e sempre vão distorcer aquilo que Deus tem falado, mesmo Deus exortando, mesmo Deus trazendo uma palavra de aplicação prática, ainda assim a pessoa ela não leva para ela, porque o seu coração está fechado para identificar quais são os Geazis da vida, né? Quais são os defeitos, né? Então a gente vê muitos Geazis aí nos dias de hoje. A gente vê muitas situações acontecendo nos dias de hoje. E o que se aproxima mais, pastora, das situações? Quando o Geazi, olha, isso é muito sério. Quando o Geazi, ele age em desobediência, ele começa a mentir. E Eliseu, ele percebe no espírito, porque o homem de Deus, ele é sensível. As pessoas que são sensíveis, ela sente. Ela sente, né? E Geazi, por cobiça, ele recebe a lepra de Naamã. Olha que coisa incrível. Quando nós deixamos pessoas sugadoras estejam ao nosso lado, elas podem comprometer o ambiente espiritual que carregamos. Em Amós 13:3 fala que andarão dois juntos e se estiverem de acordo, né? Aqui é uma pergunta. Você precisa o quê? Saber quem realmente está de acordo com a sua visão a seu respeito e ao seu chamado. Então, o que Deus está trazendo aqui, essa ministração, ela está pronta há 5 anos. Eu nunca ministrei sobre ela. Por que eu nunca ministrei? Porque nunca houve oportunidades. Foi uma madrugada, em um ano em qual eu estava ainda trabalhando em órgão público. Eu estava super bem na época, Na época eu estava viajando bastante e isso trouxe para a minha vida uma inspiração sobre situações. Porque quando eu abri essa palavra de Geazi, me trouxe a sensibilidade do Espírito de discernir, de sentir o peso, mas de não entender a origem da situação, sabe? Quando você está perto da pessoa, você gosta dela, você sabe que ela tem algo com ela, que ela carrega com ela. Isso é muito complicado. Então, o profeta, nós que somos profetas, precisamos ter mais do que sensibilidade. Precisamos ter discernimento para entender isso. E aqui também eu vou falar sobre carência emocional ou carga espiritual, né? É uma alma ferida ou alguém mal intencionado que também provoca esse tipo de situação. Em Lucas 8:46 fala que Jesus sabia que alguém o tocou, diferente dos outros, né? Ali de Jesus saiu virtude, que nem todo toque é toque de cura. Eu vou ser bem sincera com vocês. Tem toque que suga a virtude. Eu já orei por pessoas que eu fiquei 2 dias de cama. Eu não conseguia nem levantar, o corpo inteiro moído. Por quê, pastora? Porque existem pessoas que são sugadoras de energia mesmo. São sugadoras de essência. Infelizmente, mesmo sendo uma pessoa já há anos da igreja, mesmo sendo uma pessoa que ora, que jejuma, mas não são libertas completamente. Então, o que eu quero dizer para você aqui, não é se afastar por rancor ou por nada não, mas se afaste por preservação espiritual, porque quando Deus, ele fala contigo, não é, e ele mostra e você vai lá e faz, você está o quê? Desobedecendo aquilo que Deus te impulsionava para sair do ambiente. Então Jesus, ele não expulsava todos, mas também não entregava a todos, né? Então João 2:24 fala, mas Jesus não confiava a eles, porque conhecia a todos. Eliseu, ele não amaldiçoa Geazi por ódio, mas ele emite um juízo profético sobre o que era justo, sobre o julgamento de Deus. E hoje, dentro do meu livro devocional, Porque dele por ele, fala sobre justiça. E é muito sério isso, gente. É muito sério isso, os julgadores, pessoas que gostam de sugar, né, a energia do outro. Então Deus está falando hoje para você em Provérbios 4:23, nos lembra sobre tudo que se deve guardar, como aqui foi lido. Quem guarda
a fonte não permite que ela se contamine. Você já reparou, se você colocar uma maçã, uma laranja podre no meio de outras boas, ela pode contaminar? Se ela estiver afastada, ela não vai contaminar. Eu já fiz um teste já na minha vida. Eu já fiz um teste na minha vida pessoal e também na vida ali com as frutas. E quem cuida da alma, ela não pode deixar qualquer um ter acesso à sua essência. Não pode ter acesso à sua vida pessoal. Por quê? Por que as pessoas não podem ter acesso à sua vida pessoal? Porque elas podem emitir julgamentos ou querer que você faça aquilo que elas acham que é certo. Por que muitas pessoas hoje nas redes sociais estão sendo julgadas? Porque elas abrem o livro da sua vida para as pessoas. Mas são pessoas públicas, pastor. As pessoas gostam de ver a vida dos outros, porque elas gostam de opinar aquilo que elas acham que é certo. Mas na realidade, rebasto decanta, Deus está falando aqui nessa ministração, amém? Então, queridos, não abra a sua vida para qualquer pessoa. Quem cuida da alma não deixa qualquer um ter acesso à sua essência, à sua vida. Eliseu, ele continuou a sua jornada, mas Geazi ficou o quê? Para trás. Porque um que caminhava com o céu e o outro que caminhava com o quê? Com a cobiça. Quantas pessoas, eu já trabalhei em vários ambientes, eu já tive várias experiências. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A experiência que eu tive, uma das maiores na minha vida, foi a do comércio local. E para mim foi uma das maiores experiências que eu tive. Foram poucas pessoas, eu aprendi muito, foi uma lição de vida que eu obtive. Mas a gente tem que entender e aprender a separar as coisas. A gente tem que entender que existem pessoas que você leva para a vida e existem pessoas que ficam ali, aonde você, por causa da sua caminhada que é diferente. Então, as pessoas não costumam aceitar muito aquilo que Deus determina para a nossa vida. E não é você ser uma pessoa que impulsiona a religiosidade. Eu não sou religiosa, até porque eu detesto religião. Eu acho que a religião, ela prende muitas pessoas que precisam estar hoje fora fazendo a obra, estão presas a ministérios sem precisar fazer isso. E suas vidas estão o quê? Acorrentadas. Pessoas que estão sentadas em bancos, que têm sede de justiça e não conseguem se levantar do banco, porque estão sob obediência do seu líder. Nada contra aqui. Cada um faz o que achar melhor dentro dos seus ministérios. Mas quem somos nós para julgar? Quem somos nós para tirar a primeira pedra? Quem somos nós para achar ou deixar de achar? Aqui nós vemos um problema sério que Geazi tinha. Geazi era um homem corrupto. E quando a gente fala sobre isso, a gente também está estendendo a nossa vida, entre a nossa vida cotidiana, com pessoas, sejam pessoas próximas, parentes, pessoas que tentam, aleluia, nos sugar. Hoje Deus, ele está aqui derramando essa fonte para você, para que você possa olhar dentro da sua vida, não só por julgamento, mas por discernimento. Não é para te afastar por ego não, queridos, mas é para te proteger a tua unção. Não é para você ficar desconfiando de todo mundo não, porque senão você não vai viver na terra. Mas é para você entender o seu chamado. E o seu chamado, ele precisa transbordar. Não é para secar. É para ser resposta para a sua vida essa ministração. Amém? Não é para ser um poço esgotado. É para que você possa ser restaurado dentro das suas fontes secas. Não é para você entender que isso aqui de forma balanceada, mas é para você sugar essa ministração, entender que a virtude que sai de você é restituído por Deus. Mas se você se sente que você é sugado, que a sua energia ela foi drenada, Deus traz renovo para você quando você pede ao Senhor. Eu quero até fazer um vídeo falando sobre isso, porque isso é muito sério, queridos. É muito sério. Tem pessoas que chegam até você sente o peso. Outras abrem a boca, mas esgotam o seu ânimo.
pela esperança, né? Houve tempos na minha vida em que eu nunca fui uma pessoa assim, mas eu estava em uma época a qual eu não vivi o luto, que quando as pessoas olhavam para mim, elas viam tristeza. Por quê? Porque eu não estava curada de um luto, o qual eu precisava me curar. Deus está falando aqui. Então, queridos, às vezes nós não intencionamos para uma situação de comentário ou de situação de olhar, mas porque nós passamos um momento difícil, né? Então, cuidado com vampiros emocionais, pessoas que sugam a sua paz, o seu tempo, a sua alegria, a sua energia. E quando você perceber, você está vazio, você não entende por que você se esvaziou. E Jesus, ele era muito sensível, mas ele sabia retirar isso, porque ele curava, mas também ele se afastava. Por quê? Porque ele amava, mas ele sabia discernir. Nem todo mundo pode andar com você, queridos. Nem todo mundo pode abraçar você porque você é cura. Alguns são armadilhas. Vocês já perceberam que atores e atrizes não gostam de ser abraçados? Não é porque alguém vai fazer mal para eles. Tem alguns que são sistemáticos, mas tem uns que não abraçam justamente por causa da energia. Tem pessoas que são mais sensíveis, mesmo não tendo Jesus, aceitado Jesus dentro da nossa caminhada cristã. Pessoas que não conhecem ainda Jesus, já ouviu falar, mas não conhece a sensibilidade, elas têm o dom de olhar e ver quando a pessoa ela é carregada. Mas eu entendo que existem coisas que a gente precisa o quê? A gente precisa sair de armadilhas emocionais. E a gente precisa também aprender a não capturar dentro da nossa alma essas essências, sabe? Essas essências não são essências, né? São odor. Eu falo que é odor. Nossa, que odor. Por quê? Porque a gente é como um suor. O suor você vê ele escorrendo, mas o cheiro ele fica no ar. É uma essência, né? Então o Senhor hoje, ele te chama para se blindar o seu interior, a discernir as conexões, a perceber que a unção que está sobre você, ela é valiosa demais para ser desperdiçada com quem só sabe sugar, não sabe somar. Quem não soma com você não pode estar ao seu lado. E eu vou dizer algo muito, muito forte para vocês. Profeta não anda acompanhado, ele só anda sozinho. Por um tempo, Deus pode até colocar alguém, mas acaba que essa pessoa ela se corrompe pelos seus maus pensamentos em ver. Porque quando você anda com Deus, você tem essência, você tem o cuidado de Deus com você. E tem pessoas que não entendem isso e acaba querendo para elas a sua caminhada, sendo que elas não conhecem aonde você já trilhou, por onde você já passou, para ter a vitória que você tem hoje. Então, amado e amada de Deus, colha essa ministração com muito cuidado para o seu coração. Aprenda a avaliar melhor as questões. Aprenda não a julgar as pessoas. Veja bem, eu aprendi muito isso na minha vida. Eu ainda sou falha, queridos, como todos nós somos. Ninguém aqui é perfeito, mas nós devemos sim aprender a avaliar as situações e mesmo assim ainda não conhecemos ninguém. Quem conhece as pessoas são Deus, mas quando temos a Deus, Deus mostra a essência de cada um para nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, a sua família, que essa ministração possa falar fervorosamente ao teu coração. Eu quero dizer para você que o meu livro devocional está aí disposto dentro da descrição do vídeo para você poder acompanhar aí diariamente o que Deus tem a falar ao seu coração. E eu fiz essa ministração baseada dentro da nossa semana profética e também dentro daquilo que o Senhor havia falado ao meu coração. Mas essa ministração já estava pronta. Eu só aprimorei algumas coisas, atualizei algumas coisas, porque já havia 5 anos que estava ali. Foi uma madrugada que o Senhor me acordou para que eu pudesse aqui trazer para vocês. Que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Compartilhe, curta, comente esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e que sejam abençoadas através daquilo que Deus tem para a vida de cada um. Fiquem com Deus.